Boa noite. Hoje, 20 de outubro, às 10h09 da noite. Vamos fazer mais um vídeo aqui na nossa série de 100 vídeos em 100 dias. E essa segunda metade dos 100 vídeos em 100 dias, eu continuarei falando algumas coisas sobre a minha jornada, continuarei falando sobre a minha trajetória de desenvolvimento pessoal e profissional. Mas eu também darei ênfase ao meu trabalho, à minha empresa de logística. E é claro, isso é os motivos óbvios, né? Eu preciso garantir o leite aí das crianças. Então esse aqui, o YouTube, é um canal importante de comunicação, de marketing, e é um canal onde eu consigo conversar com você, que em determinado momento eu não possa fazer isso pessoalmente, ou até por telefone, né? E em algum momento pode ser que aconteça de você me encontrar aqui no YouTube e a gente conversar e quem sabe fazer negócios no futuro. Então hoje eu quero falar o tema geral do porquê que você deveria contratar um agente de carga, né, ou um freight forwarder, como nós também somos chamados, no teu processo de importação, né? A primeira coisa que a primeira nota geral é o seguinte: nós temos um conhecimento técnico, né? Nós temos um conhecimento, nós conhecemos sobre o transporte, sobre as legislações, sobre o seguro. É claro que a gente não conhece as legislações do mundo inteiro, mas nós temos agentes que são os nossos representantes nos países, né? Então, eles, sim, dentro da mesma característica que nós, têm a competência para conhecer a legislação local, conhecer os gargalos, conhecer toda a característica da logística, supply chain e transporte do país deles, tá? E isso, então, ajuda demais. Fora que, assim, a gente consegue evitar atraso, a gente consegue evitar custos extras, e, obviamente, as dores de cabeça que todo o processo logístico exige, né? A gente sempre não, né? Mas normalmente os processos logísticos têm problemas, têm atrasos, tem algum evento que acontece ao longo do processo, mas que muitas vezes a gente resolve e você, que é o cliente que está comprando a mercadoria, muitas vezes você não fica sabendo e nem precisa saber, porque quando o problema acontece, a gente resolve e para você o que importa é a carga chegando na tua fábrica, na tua casa, né? Então a primeira coisa é isso, assim, conhecimento técnico. Todo país ele tem suas leis aduaneiras, ele tem as questões de impostos. Nós temos também uma lei geral do comércio internacional, que são os Incoterms. Então, nós conhecemos todos esses pontos. E aí a gente consegue, obviamente, amarrar, criar um elo entre eles para que o processo ele flua e que todas as exigências sejam cumpridas ao longo da cadeia, né? E isso a gente conhece, né? Segunda coisa é a parte de otimização logística. Então, quando eu falo de otimização logística, eu falo, por exemplo, muitas vezes você tem uma rota pré-determinada, né? Então, armadura, muitas vezes tem rotas pré-determinadas, mas por conta de guerra, por conta de maré baixa, por exemplo, no Amazonas sempre tem, né? Baixa do rio, alta do rio, tudo mais. A gente precisa encontrar rotas alternativas. E como algumas questões elas acontecem ano a ano, então a gente já consegue, a gente já sabe como que a gente vai resolver esse problema logístico, esse problema de rota, de acordo com o problema apresentado. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tinha uma carga anteriormente para o Azerbaijão. E o Azerbaijão ele tem problemas com risco de guerra, risco político.
É um país complicado lá, né, para se embarcar. E antigamente essa rota ela era feita ou via Europa ou via algum país do Oriente Médio. Mas por conta aí de sanções políticas e tal, o Azerbaijão ele acabou se fechando um pouco e a gente teve certa dificuldade no princípio para encontrar uma rota alternativa para uma carga de um nosso cliente. Eis que nós descobrimos através de muita pesquisa que havia uma linha férrea que ligava a Coreia do Sul ao Azerbaijão direto. E aí foi então que a gente resolveu o problema desse cliente. A gente então pegava essa carga na fábrica, levava para o Porto de Santos. De Santos a gente embarcava ela marítima até Busan, na Coreia do Sul, e de lá pegava um trem que ia de Busan até o Azerbaijão, dava em torno aí de 12 a 15 dias de trânsito. E resolvemos o problema do cliente, o cliente ficou satisfeito e inclusive o consignatário aumentou o volume de compra. Estou falando de exportação nesse caso. Mas é só um exemplo que eu estou colocando para vocês, né? Então, essa otimização logística, quando a gente fala, não é só às vezes reduzir custo logístico, e sim encontrar uma alternativa quando o bicho está pegando. Por exemplo, a Rússia agora ela está com sanções econômicas, né? Então, há muitos armadores não embarcam para lá. Se o cliente aqui no Brasil ele compra ou vende para lá, a gente tem que ajudar a encontrar uma solução. A gente também trabalha com a coordenação total da cadeia. É mais uma vez, né, o que eu estou dizendo aqui. A coordenação total da cadeia, ela não é só a questão do transporte internacional aeromarítimo. Então, o agente de carga, ele também pode fazer o serviço que nós chamamos de porta a porta, né? E esse porta a porta, ele exige conhecimento das legislações locais, né? E conhecimento da logística que a gente fala no sentido de qual estrada que o caminhão vai pegar, qual que é o tamanho da mercadoria. A gente já fez, por exemplo, carga que a gente chama de carga de projeto, onde é uma carga de grandes dimensões, ela não cabe dentro do container, então muitas vezes ela vem uma carga solta. E você, para levar, por exemplo, essa carga numa importação de Santos até a fábrica, muitas vezes você vai passar por pontes, viadutos, túneis, e você precisa você precisa metro por metro verificar qual que é esse caminho que esse caminhão ele precisa percorrer, quais são as licenças que você precisa pedir para os órgãos competentes de rodovia, né? Tem que verificar as curvas que esse caminhão vai fazer, qual é o ângulo dessas curvas para ver se a peça ela vai passar ou não naquela curva, ou seja, é um trabalho minucioso e que precisa ser feito. Então a gente também conhece e a gente também faz sobre isso, tá? A gente depois eu vou me aprofundar mais em alguns vídeos, por enquanto eu estou dando um panorama geral. E é claro que fazendo a coordenação de toda essa cadeia a gente consegue reduzir risco, né? É óbvio, toda mercadoria ela precisa estar segurada, tá? Isso, importador, exportador. Toda mercadoria precisa estar segurada e o Incoterm ele vai determinar quem é o responsável pela compra, pelo fechamento desse seguro, tá bom? Mas precisa fazer. Nós conhecemos também a parte de seguro. E a gente também consegue reduzir custo também pensando na operação. Então, por exemplo, nós temos lá uma possibilidade de demurrage numa carga que vai para o Mato Grosso. Então todo mundo sabe que é um trânsito longo, né? De Santos ou de Vitória, do Rio de Janeiro, Paranaguá, tem também casos. Então a gente começa a trabalhar em cima de uma operação logística para minimizar a demurrage, para minimizar a detention, para minimizar multas, né? A gente também faz toda uma análise para evitar esse tipo de problema. Inclusive, falando em multas, deixa eu fazer um parênteses. É importante também conhecer da parte de documentação, né? Porque a documentação, ela se não a principal, ela é uma das principais causas de atraso na retirada da carga de importação no porto.
ou no seu terminal alfandegado, né? Então, o que a gente faz para reduzir esse risco? A gente faz análise de toda a documentação antes do embarque. Então, é feita uma análise prévia de toda a documentação para evitar problema. Tá? Então, por exemplo, né, a gente tem o costume de orientar os nossos clientes em toda a documentação não, para quando fizer o Commercial Invoice e o Packing List, colocar foto no documento. Isso facilita demais. Só um minutinho. Minha garganta está pegando aqui. Isso facilita demais caso essa mercadoria, quando chega aqui no porto, ela se cair para conferência, facilita o fiscal, para ele entender que tipo de mercadoria é, se aquela mercadoria bate com o NCM escolhido pelo importador para preenchimento da documentação. Então, tudo isso a gente faz para reduzir realmente o custo de algum problema, o risco de algum problema na chegada da carga. Economia de tempo e foco, eu coloquei aqui, né? Eu coloquei alguns tópicos. Economia de tempo e foco. Economia de tempo, eu diria porque a gente vai procurar melhor rota, porque como a gente já conhece todo o processo passo a passo da operação, então nós sabemos quais são os documentos necessários, como emiti-los, temos modelos caso os clientes eles necessitem. Então, essa economia de tempo é nesse sentido, é a coordenação do embarque nos detalhes. E quando eu falo de foco, é o seguinte, deixa que a burocracia logística a gente cuide para você focar no teu negócio. Então, se o teu negócio, por exemplo, é a importação de camiseta, tá? Então eu quero que você foque o quê? No teu e-commerce, eu quero que você foque no teu marketing, eu quero que você foque nos seus canais de venda. Eu não quero que você fique preocupado com a operação logística de importação. Tá? Então é isso que eu falo de economia de tempo e foco. Suporte consultivo, eu coloquei aqui porque é o seguinte, além do operacional que a gente atua, a gente também atua como um consultor logístico. Então a gente ajuda, por exemplo, se o importador precisar, fazer um estudo. Qual é o melhor Incoterm para comprar determinada mercadoria? Né? Quais são os custos envolvidos? Ou seja, o cliente, quando ele quer implantar um produto novo, a gente ajuda. Você quer implantar um produto novo? Então vamos fazer todo o levantamento de custos para saber qual é a estimativa de preço que esse mercadoria vai chegar para você aqui e quanto que você vai precisar colocar de margem para vender para o consumidor final. Depois dessa margem, depois que você fez todo esse cálculo, vale a pena? É competitivo no mercado? Ou o valor vai inviabilizar? Então, tudo isso a gente ajuda o cliente importador a fazer. Outra coisa é buscar as mercadorias aí que estão nos Google Trends aí da vida, né? Tem muita mercadoria aí que vira o xodó, dá um boom aí de venda, ou pelo menos de pesquisa. E a gente também ajuda o cliente a identificar boas mercadorias para que ele possa comprar e vender e girar rápido, né? Não ficar com mercadoria parada em estoque. Então, assim, no nosso entendimento, contratar um agente de carga, ele não é um custo, é um investimento estratégico para o negócio, porque garante previsibilidade, economia, por tudo isso que eu já te falei, e tranquilidade em cada processo de importação que você tenha, tá? Você quer entender como escolher o agente de carga ideal? Comenta quero aqui nesse vídeo do YouTube, que eu vou mandar uma mensagem para você, vou mandar uma apresentação e a gente vai conversar mais sobre isso. Muito obrigado e até amanhã.